Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Estoque de oxigênio é crítico em 120 cidades de São Paulo. Congresso corta impostos de empresas que doarem leitos para o SUS. Fiocruz quer testar vacina contra a Covid em crianças. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento: Bradesco. Empréstimo hoje para pagar daqui a 3 meses. O abastecimento de oxigênio em 120 cidades de São Paulo é considerado crítico. O levantamento foi feito pelo Conselho Municipal de Secretários de Saúde. A Giovana Rizardo traz mais detalhes para a gente sobre esse assunto. Boa noite, Giovana. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. O estoque de cilindros de oxigênio está no limite por causa do aumento dos atendimentos emergenciais de pacientes com a Covid-19. O Conselho faz essa pesquisa para monitorar a situação do abastecimento. E a análise mostra que cada vez mais cidades precisam dos cilindros e não conseguem estocar o produto. O alerta foi feito ao governo do estado, prevendo que a situação pode se agravar e a demanda crescer ainda mais. Aqui no estado, nesta terça-feira, quase 13 mil pacientes graves estavam internados em UTIs. E a taxa geral de ocupação de leitos é de 92%. Salsi. Obrigada, Giovana. Uma medida provisória abriu crédito de mais de 5 bilhões de reais para ações de combate à pandemia do Ministério da Saúde. Então vamos a Brasília conversar com o Matheus Escavazini. Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. O crédito será repassado ao Fundo Nacional de Saúde, à Fundação Oswaldo Cruz e ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, no Rio Grande do Sul. Os recursos vão ser usados para o aumento de leitos e compra de equipamentos, como ventiladores pulmonares, monitores e geradores de oxigênio. No total, serão 5 bilhões e 300 milhões de reais para adequar a capacidade do SUS à demanda provocada pela Covid-19. Agora à noite, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que aumenta de 35% para 40% a margem do salário de aposentados, que pode ser utilizada em pagamento de crédito consignado. A medida vale durante a pandemia. Salsi. Obrigada, Matheus. Até já. Um idoso recebeu a aplicação errada da vacina contra a Covid-19. Mais um caso, né? Foi na cidade de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. O homem de 69 anos foi tomar a primeira dose da Coronavac, mas o vídeo, olha só, divulgado, mostra a enfermeira aplicando com uma seringa vazia. A filha dele percebeu o erro e falou com os responsáveis que em seguida aplicaram a vacina corretamente. A Prefeitura de Jaboatão informou que a servidora foi afastada das funções e abriu um inquérito para apurar este caso. E a partir desta quinta-feira, os brasileiros vão poder consultar se terão direito à nova rodada do auxílio emergencial. O beneficiário deverá informar o CPF, nome completo, nome da mãe e a data de nascimento. A consulta deve ser feita pelo site da Dataprev, que é o dataprev.gov.br, que aparece aí na sua tela. E a Fundação Oswaldo Cruz deve começar os estudos para a aplicação da vacina contra o coronavírus em crianças. O Leonardo Aki tem mais informações para a gente. Léo, boa noite para você. Também mostram queda na mortalidade e no índice de internações. Informação durante um evento virtual nesta terça com autoridades da Organização Mundial da Saúde. Agora, os estudos com crianças e adolescentes têm como base a vacina de Oxford AstraZeneca, que atualmente é envasada e fabricada pela Fundação. Até o momento, a Anvisa autoriza apenas a aplicação dos imunizantes na população acima dos 18 anos. Em nota, a Fiocruz afirmou que o estudo de imunização em crianças está sendo negociado internamente. Salsi. Obrigada, Léo, pelas informações. E olha, segundo o Ministério da Saúde, o país tem 12.658.000 casos de Covid-19. São mais de 317 mil mortos, como você acompanha aqui no nosso telão. Foram 3.780 registros de mortes em 24 horas. Infelizmente, um novo recorde de óbitos em um único dia.
Também nesse mesmo período, a gente tem um novo número, 105 mil pessoas se recuperaram da doença. No total, já são 11 milhões e 74 mil pacientes curados, enquanto 1.265 mil seguem aí em acompanhamento médico. A Justiça autorizou mais 5 entidades privadas a importar vacinas contra a Covid-19. Voltamos então a conversar com Matheus Escavazini em Brasília. Matheus. Salsi, a decisão da Justiça Federal de Brasília prevê a compra de imunizantes pelas entidades sem a necessidade de repasse ao SUS. A compra foi autorizada a uma administradora de shopping centers, sindicatos dos médicos do Distrito Federal, das cooperativas de Minas Gerais e dos bancários de Ribeirão Preto, além da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros de Minas Gerais. Mas a decisão não é definitiva e ainda cabe recurso. E nessa quarta-feira, a Anvisa vai discutir o pedido de uso emergencial da vacina da Janssen. Outro assunto da reunião será a autorização temporária e excepcional para importar e distribuir a Covaxin da Índia. Salsi. Obrigada, Matheus. Boa noite para você. Agora vamos ver como é que está a vacinação aqui no país. Em 24 horas, 757 mil pessoas foram vacinadas com a primeira dose no Brasil. No total, gente, 16.992.000 pessoas já receberam a primeira dose da vacina, o que corresponde aí a 8% da população brasileira. E quase 5 milhões já tomaram a segunda dose da vacina. Entre os estados do Nordeste brasileiro, a Bahia é o que mais proporcionalmente vacinou. 1.515.000 pessoas tomaram a primeira dose, o que corresponde aí a 10,15% da população. No Sudeste, São Paulo vacinou 4,5 milhões de pessoas, o que corresponde a 9,72% da população. Você acompanha aqui no nosso telão. No Rio de Janeiro, são 1.083.000 imunizados com a primeira dose da vacina, o que significa 6,24% da população. Ao norte do país, olha só, Amazonas foi o estado que mais vacinou proporcionalmente à população, quase 424 mil pessoas, o que significa 10,08% da população. Em Mato Grosso do Sul, a fila de espera por um leito de UTI já tem quase 180 pessoas. Situação crítica, desesperadora. O repórter William Franco tem as informações para a gente direto de Campo Grande. William, boa noite. Oi, Salsi, boa noite. Pelo menos 177 pacientes aguardam vaga em unidades de saúde. E tem gente na fila há 8 dias. Só nesta semana, a Defensoria Pública fez 21 pedidos por novos leitos, mas os hospitais estão lotados e não conseguem atender. Um exemplo foi encontrado pela nossa equipe. Esta mulher está com a mãe internada num posto de saúde à espera de UTI. 3 solicitações de transferência foram negadas, com a justificativa de que há casos mais graves na frente. A taxa de ocupação de leitos de UTI no Mato Grosso do Sul é de 101%. E o estoque de sedativos para intubação também está baixo por aqui. Uma nova remessa do Ministério da Saúde está sendo aguardada. Salsi. Que situação. Obrigada, William. Entre os destaques internacionais, na Colômbia, 11 trabalhadores estão presos há 4 dias numa mina de ouro ilegal. Equipes de resgate tentam retirar os mineiros dessa mina que foi inundada pela chuva, como você acompanha aí nas imagens. Segundo as autoridades, a comunicação com eles é prejudicada porque o local é de difícil acesso. Os trabalhadores estão numa profundidade de 17 metros. Acidentes desse tipo são frequentes no país devido aos improvisos dessa mineração ilegal. E na Indonésia, um incêndio atinge uma das maiores refinarias de petróleo do país há 2 dias. Pelo menos 6 pessoas ficaram gravemente feridas. 4 tanques de armazenamento de petróleo pegaram fogo após uma explosão. Olha as imagens. Os bombeiros ainda trabalham para controlar as chamas. Quase 1.000 moradores, foram retirados dessa região. A causa do incêndio ainda não foi identificada, mas a empresa afirmou que as chamas começaram durante uma forte tempestade com raios. Voltando ao Brasil, aqui em Minas Gerais, a implantação de medidas restritivas começa a apresentar resultados favoráveis nos números da pandemia, ainda bem, né? Então vamos a Belo Horizonte conversar com Luiz Casoni. Luiz, boa noite para você.
Oi, Salsi, boa noite para você também e a todos que nos acompanham aqui no JR. Olha, Salsi, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, a adoção da chamada onda roxa em quase todo o estado conseguiu frear a transmissão do coronavírus, especialmente no Triângulo do Norte, região do Triângulo Mineiro, que inclui Uberlândia, e foi uma das primeiras a ter medidas mais restritivas, ainda no começo de março. Nos últimos 14 dias, houve queda de 18% na taxa de incidência da Covid-19 nessa região. Na semana passada, o monitoramento do governo de Minas já havia mostrado uma redução de 3% na transmissão. Os dados também mostram queda na mortalidade e no número de internações. Salsi, é com você. É por isso que a gente pede tanto, para que as pessoas respeitem as restrições, né? Obrigada, Luiz, pelas informações. Agora vamos ao mercado financeiro. Os investidores acompanham de perto as movimentações em Brasília. Com isso, o dólar registrou uma leve queda, como a gente acompanha aqui, de 0,10%, vendido a R$ 5,76. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo registrou forte alta de 1,24%, fechando aí próximo dos 117 mil pontos. E depois de permanecer 2 semanas com bloqueio total, o estado do Pará reabriu parte do comércio nesta terça-feira. Vamos para lá saber se as restrições surtiram aí algum efeito no estado com a Daniele Monteiro. Dani, boa noite para você. Olá, Salsi, boa noite a todos. Apesar do fechamento por quase 15 dias, os números ainda são preocupantes. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, a taxa de ocupação de leitos de enfermaria é de 81%. E nas unidades de terapia intensiva chega a quase 89%. Até o momento, o Pará registrou mais de 417 mil casos de Covid-19 e 10.426 mortos. O Pará permanece na bandeira vermelha. O comércio funciona de 9 da manhã às 5 da tarde e o toque de recolher vai de 9 da noite às 5 da manhã. Salsi. Obrigada, Dani. Boa noite. E o Congresso aprovou benefícios para as empresas que contratarem leitos privados para o SUS. Que benefícios são esses, Matheus? Falamos novamente com você. Salsi, as empresas que contratarem leitos para atender pacientes do SUS terão deduções no imposto de renda. O texto já havia sido aprovado na Câmara e, com o aval do Senado, segue agora para a sanção presidencial. Nessa terça, a Câmara também aprovou um projeto que prioriza a venda de oxigênio a hospitais públicos e privados, isentando as fornecedoras de pagarem multa caso descumpram contratos com empresas de outras áreas. E mais um projeto aprovado pelos deputados autoriza que estados e municípios utilizem veículos escolares para o transporte de profissionais de saúde e pessoas que precisam de atendimento médico. Esses 2 textos ainda precisam passar pelo Senado, Salsi. Tá certo, Matheus, obrigada. Agora sim, boa noite para você. A ministra Rosa Weber, do STF, determinou há pouco a suspensão do inquérito aberto pelo presidente do STJ, ministro Humberto Martins, para investigar se procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, em Curitiba, tentaram intimidar e investigar ilegalmente ministros do tribunal. As apurações vinham sendo conduzidas em sigilo pelo próprio presidente do STJ. A tramitação fica interrompida até o julgamento do caso pela primeira turma do Supremo. E o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo condenou nesta terça o PM que ameaçou um colega em dezembro do ano passado. A ameaça de Felipe Nascimento contra um colega de farda no centro de São Paulo foi gravada por testemunhas. O soldado vai cumprir 6 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto. Com isso, pode trabalhar dentro do presídio Romão Gomes, onde está detido desde 4 de dezembro. O policial pode recorrer dessa decisão. E ainda em São Paulo, agora com uma contagem regressiva e agoniante. O vencedor da Mega Sena da virada tem até esta quarta-feira para retirar o prêmio. E a aposta foi feita aqui em São Paulo, falando de quanto dinheiro a gente está falando, hein, Giovana Risado? Boa noite para você.
Olha, Salso, estamos falando de uma fortuna, 162 milhões de reais. Ainda assim, o vencedor teve um prazo de 90 dias para sacar essa bolada. Prazo esse que termina nesta quarta-feira. O apostador de São Paulo fez o jogo pela internet e ganhou metade da premiação da Mega da Virada. Agora corre o risco de entrar para a história da Mega Sena como responsável pelo maior valor já esquecido. Se ele não sacar os 162 milhões de reais, vão para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O ganhador da outra metade é de Aracaju e já fez o saque. Já pensou em Salso e nem desconfiar que ganhou tanto dinheiro? Não dá nem para imaginar. Obrigada, Giovana. Boa noite. Nos Estados Unidos, a polícia de Nova York procura por um homem que agrediu uma mulher de origem asiática. Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem derruba a idosa na calçada, uma covardia. A mulher recebe vários golpes na cabeça e, em seguida, esse homem foge. O agressor ainda não foi identificado. Asiáticos e descendentes que vivem no país têm sido vítimas de ataques discriminatórios. E no Reino Unido, um muro em frente à sede do Parlamento Britânico foi transformado em memorial para as vítimas da Covid-19. São mais de 150 mil corações desenhados à mão, um para cada vítima da doença. As pinturas devem ser concluídas em uma semana. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta terça-feira. Eu vejo você amanhã aqui no JR 24 Horas. Se cuida. Boa noite.